Vocês provavelmente já ouviram falar em cirrose, ou conhecem alguém que tem. Hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre essa doença que tem sido cada vez mais presente na vida das pessoas. Quando dizemos que uma pessoa tem cirrose, estamos dizendo que as células do seu fígado sofreram lesão, morreram e foram substituídas por um tecido que contém muita proteína, chamado tecido conjuntivo. Com isso, as células do nosso fígado, conhecidas como hepatócitos, formam grupos circundados por faixas de tecido conjuntivo. Esse grupo de hepatócitos chamamos de nódulos regenerativos. Dizemos que essa transformação é difusa, pois ela não se restringe apenas a um local no fígado, mas afeta o órgão como um todo. Se olharmos um fígado cirrótico a olho nu, podemos ver esses nódulos regenerativos e algumas faixas deprimidas devido à deposição intensa de tecido conjuntivo que chamamos de fibrose. Quando pensamos em cirrose, temos que ter em mente que ela pode ser o estágio final de muitas doenças. Assim, a cirrose pode se desenvolver quando seu fígado é exposto constantemente a substâncias ou a agentes agressores como o álcool, alguns tipos de vírus como hepatite B, autoimunidade, onde as células de defesa não conseguem diferenciar os invasores por suas próprias células, ou outras causas que levam a uma agressão crônica, ou seja, o período prolongado. Essa exposição causa importantes transformações no fígado, podendo resultar em grandes áreas de fibrose e desorganização do tecido hepático. Mas você deve estar se perguntando, como o fígado chega a esse estado de cirrose? Bom, primeiro você precisa saber que não existe apenas um caminho isolado que leva o fígado a sofrer cirrose, e um passo importante para isso é a fibrose do fígado. Ou seja, a deposição intensa de colágeno e outros componentes da matriz extracelular. Uma célula-chave nesse processo é a célula estrelada, que fica localizada entre os cordões de hepatócitos e os sinusoides, em um espaço chamado espaço de Disse ou espaço perisinusoidal. A veia porta e a artéria hepática se unem para formar os sinusoides que fluem até a veia centrolobular. Frequentemente, vemos dentro desses sinusoides uma célula de defesa específica do fígado chamada de célula de Kupfer. Entre os hepatócitos encontramos os ductos biliares, que levam a bile no sentido contrário ao sangue, terminando em uma região que chamamos de espaço porta. A artéria hepática, veia porta e ducto biliar recebem o nome de tríade portal e se localizam no espaço porta. A célula estrelada, que é literalmente a estrela do nosso show, normalmente possui como função principal armazenar vitamina A e é quiescente, ou seja, não está em proliferação, mas pode se proliferar quando recebe estímulo. Quando ocorre uma agressão, como a infecção por hepatite B ou uso crônico de álcool, os hepatócitos sofrem dano ou mesmo morrem, liberando várias substâncias na região. Essas substâncias estimulam uma resposta inflamatória muito importante, porque as células de defesa, como os macrófagos vindos da medula óssea ou as próprias células de Kupfer, liberam substâncias, em especial o TGF-beta, que ativam as células estreladas. A ativação das células estreladas depende de muitos outros fatores e pode ocorrer por estímulo de outras células, como as células endoteliais, que são as que revestem os sinusoides, ou mesmo por estímulo direto das células estreladas por toxinas, como ocorre com o vírus que causa hepatite. Uma vez que as células estreladas são ativadas, elas ganham superpoderes, como a capacidade de produzir grande quantidade de colágeno, de proliferar, de se deslocar até os locais agredidos e de sofrer contração. A mudança é tão importante que elas também têm seu nome modificado, passando a ser chamadas de miofibroblastos. Mas o miofibroblasto não é a única célula responsável pela formação de colágeno e da fibrose. Vocês lembram dos espaços portais? Pois é, outra célula que pode contribuir bastante nesse processo são os fibroblastos localizados nessas regiões.
Assim, com o passar do tempo, esse tecido conjuntivo se acumula no espaço perisinusoidal e leva à compressão dos sinusoides, resultando em um aumento da pressão dentro destes vasos e a saída do líquido para fora. Mas e como eu consigo enxergar um fígado cirrótico? Bem, o fígado sem a doença é organizado em lóbulos hepáticos, com os espaços portais na sua periferia. Como vimos, esses espaços portais contêm vasos sanguíneos e ductos. No interior dos lóbulos, conseguimos visualizar os sinusoides, ou seja, vasos sanguíneos bastante permeáveis, com abundância de poros que favorecem a troca de substâncias. O fígado com cirrose sofre várias transformações na sua estrutura. Os agentes agressores levam à morte dos hepatócitos e à inflamação. Assim, ao longo de todo o fígado, ocorre a formação de nódulos regenerativos circundados por septos conjuntivos. Essa desorganização da arquitetura normal do fígado tem como consequência alteração na circulação de sangue e de bile. Quando olhamos no microscópio, muitas vezes os nódulos apresentam hepatócito com alterações no seu interior, como acúmulo de gordura ou de proteínas, e às vezes necrose. Por isso, as pessoas com cirrose podem ter manifestações clínicas ligadas à insuficiência funcional das células do fígado ou hepatócitos. Em septos conjuntivos e nos espaços portais, há infiltrado de intensidade variada de células de defesa, e às vezes ativação de células-tronco que chamamos de reações ductulares. Com a desorganização do tecido hepático, forma-se uma nova rede de vasos sanguíneos, e nela os sinusoides apresentam importantes alterações como a perda de seus poros e o seu envolvimento por uma membrana basal. Esse processo é chamado de capilarização, e ele altera toda a circulação do órgão, resultando em pouca oferta de nutrientes aos hepatócitos e dificuldade de eliminação de substâncias tóxicas e agentes agressores. Como a maior parte do sangue que chega no fígado vem através do sistema portal, em especial pela veia porta, a desorganização da arquitetura lobular, a formação de nódulos regenerativos e o processo de capilarização fazem com que o sangue encontre resistência para fluir dentro do fígado e se acumule no sistema portal. O resultado final da fibrose, juntamente com a redução dos poros nos vasos, a desorganização da estrutura do fígado e a contração dos miofibroblastos, é um aumento cada vez maior da pressão dentro dos sinusoides, levando a um aumento da pressão do sangue nas paredes das veias do sistema portal, chamado de hipertensão portal, e ao extravasamento de fluido para fora desses sinusoides, nos tecidos próximos, e de lá para espaços maiores como a cavidade peritoneal. Microscopicamente, conseguimos visualizar faixas fibrosas que separam os nódulos hepáticos de diversos tamanhos. Mas você deve estar se perguntando, quais as consequências disso tudo? Bom, como vimos, o extravasamento de líquido para a cavidade pode se acumular em um espaço no abdômen chamado cavidade peritoneal, causando aumento da região abdominal chamado de ascite. O líquido que se acumula é pobre em proteínas, incluindo proteínas de defesa do nosso corpo. Assim, pode ocorrer infecção por bactérias nesta região. Como o sangue encontra resistência para entrar e fluir dentro do fígado, o sangue se acumula no baço, causando seu aumento chamado de esplenomegalia congestiva. Da mesma forma, devido ao aumento da pressão na região hepática, o fluxo começa a ser desviado para outros locais. Esse processo é chamado de derivações portosistêmicas, e o fluxo de sangue na região portal é desviado para a circulação sistêmica, que apresenta menor resistência. Assim, o paciente com cirrose avançada pode apresentar desenvolvimento de nova circulação de sangue em várias regiões, entre elas o reto, causando hemorroidas, e a região esofágica, causando as varizes esofágicas. A formação de varizes em região gástrica e esofágicas são importantes, porque essas veias podem se romper e causar sangramento intenso, levando os indivíduos à morte em muitos casos. O sangramento maciço das hemorroidas é mais raro. Assim,
Danos aos hepatócitos e alterações na estrutura do fígado e na sua circulação levam ainda à insuficiência hepática, ou seja, o fígado se torna incapaz de fazer suas inúmeras funções, o que repercute no organismo como um todo. Toxinas que seriam eliminadas pelo fígado se acumulam no sangue e, consequentemente, chegam ao cérebro causando uma alteração que chamamos de encefalopatia hepática. Várias toxinas têm sido relacionadas a essa alteração, sendo a amônia a mais conhecida. Fisicamente, a encefalopatia hepática pode se manifestar de diversas formas, desde falta de atenção, tremor das mãos quando o punho é estendido, chamado de flapping, até coma. No fígado, normalmente ocorre a metabolização de estrogênio, que se torna mais solúvel para ser eliminado pela urina ou bile. A redução na função do fígado leva à redução na eliminação do hormônio e o seu acúmulo no sangue. Isso resulta em eritema palmar, aranhas vasculares e, em homens, aumento da mama e redução dos testículos. A perda da função hepática dificulta que a bilirrubina seja metabolizada adequadamente e eliminada. Assim, o indivíduo tem aumento da bilirrubina. Fisicamente, o indivíduo pode apresentar coloração amarelada nos olhos e pele, o que chamamos de icterícia. Ocorre também a redução de proteínas produzidas no fígado, entre elas a albumina. A principal função dessa proteína é manter constante os níveis de líquido dentro dos vasos sanguíneos. Com a sua redução, o líquido extravasa para fora dos vasos, causando edema. A cirrose pode ser considerada compensada ou descompensada. Na cirrose compensada, o indivíduo pode ser assintomático ou apresentar alterações inespecíficas, como perda de peso, cansaço, entre outros. Na cirrose descompensada, o indivíduo apresenta ascite, sangramento ou hemorragia das varizes, encefalopatia hepática ou icterícia. Essas são complicações resultantes das principais consequências da cirrose: hipertensão portal e insuficiência hepática. A evolução e o agravamento da doença podem levar à morte da pessoa com cirrose. Geralmente, 3 mecanismos principais estão envolvidos com esses casos. O primeiro é a insuficiência hepática progressiva, ou seja, que vai avançando de maneira gradual. O segundo é uma complicação relacionada à hipertensão portal, como um sangramento intenso pelas varizes esofágicas. E o terceiro é o desenvolvimento de câncer no fígado. Cirrose é, de maneira geral, irreversível, mas temos avançado muito nos exames para descobrir a doença precocemente e também avançado em tratamentos mais eficazes para as doenças que causaram a cirrose. Em um pequeno número de casos, quando o agente agressor que causou a cirrose é removido, pode ocorrer reversão da fibrose. Isso é mais evidente num tratamento bem-sucedido da hepatite C crônica. Mas qual o tratamento para quem tem cirrose? Bom, o tratamento adequado para quem é diagnosticado com cirrose depende de vários fatores, como a causa da doença e o estágio da doença, por exemplo. Porém, alguns cuidados podem ser tomados a fim de evitar o surgimento da cirrose, como, por exemplo, não abusar do álcool. Se você bebe álcool, limite a quantidade e a frequência com que você bebe. Faça uma dieta bem balanceada e com baixo teor de gordura. Uma dieta saudável, bem balanceada, consiste em frutas, vegetais, proteínas e grãos inteiros. Pratique exercícios regularmente. O excesso de gordura corporal pode causar danos ao fígado. Evite comportamentos de alto risco que podem levar à infecção pelo vírus da hepatite B ou C, como compartilhar agulhas para uso de drogas ou fazer sexo sem proteção. E por último, vacine-se contra a hepatite B.